Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez entrando na sua casa com a sua permissão, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, aprendermos um pouco mais da palavra no dia de hoje, e já orando para que Deus possa colocar as suas mãos de liberdade, de livramento sobre as nossas vidas, na questão dessa enfermidade que está assolando toda a humanidade, né, irmãos? Queridos, deixa eu deixar uma palavra no coração de vocês, que está no livro de Gênesis, capítulo 3, no seu versículo 8 e no seu versículo 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então coloca no seu coração exatamente, escondeu-se Adão e Deus pergunta para ele: onde estás? É sobre isso que eu quero meditar um pouquinho com vocês nessa noite. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te dar graças por esse momento tão precioso, onde a Tua palavra, Senhor, está aberta e nós queremos debruçarmos, Senhor, sobre ela para entendermos, compreendermos, discernirmos e que o Teu Espírito Santo revele ao meu coração, ao coração de todos os meus irmãos, aqueles que nos ouvem pela internet, Senhor, sobre esta palavra, Pai. Nos abençoe e nos ajude na meditação, naquilo que vamos, ó Deus, comer nessa noite em questão da Tua palavra. Receba a gratidão do meu coração por mais esse momento e eu te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, me chama a atenção aqui que ouviram a voz de Deus. Isso me chama muito a atenção. Então Deus estava como se manifestando naquele momento, porque era de costume Deus vir na virada do dia fazer uma visitação, né, no Jardim do Éden. Diz a palavra que ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se. Por que se escondeu? Então, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Amados, coloca também no seu coração a questão das árvores do jardim. O que representa essas árvores do jardim e por que ele se escondeu, né, da presença do Deus Todo-Poderoso? E o Senhor chamou, olha a misericórdia de Deus, né, queridos? Olha a misericórdia de Deus. Deus o chamou, Adão, e disse-lhes: onde estás? Como se Deus não estivesse vendo, ou como se Deus não soubesse da situação, de tudo que estava acontecendo ali na vida de Adão e de Eva. Para a gente meditar um pouquinho, irmãos. Os dois faziam parte da criação de Deus e Deus colocou, né, ali eles, né, os dois, como aqueles que participariam de toda a graça, de toda a bondade, de toda a misericórdia, de todo o amor do Senhor Jesus. Então, nessa virada do dia, eles dizem a palavra que eles se esconderam. Agora, é difícil encontrar pessoas que também foram escolhidas por Deus e se esconderam por alguma razão, ou incredulidade, falta de fé, ou falta de visão, se esconderam. Vamos ver algumas personalidades na palavra que manifestaram também esse se escondeu de Deus de uma forma, ou como é que eu posso dizer, se ausentou de Deus por alguma razão, ou por uma incredulidade. Nós sabemos que na questão de Adão e Eva foi pelo pecado da desobediência, irmãos. Isso fica muito claro na palavra para nós na sequência aqui. Mas tem homens que a gente pode também ter como exemplos, homens fortes da palavra, né? Por exemplo, Abraão. Quando o anjo visitou Abraão,
e disse para ele assim que ele seria pai, né? Deus daria um filho para ele. A promessa já tinha sido feita, né? Mas naquele momento os anjos estavam anunciando que Sara ia gerar um filho. E o que aconteceu? Abraão falou assim, no seu íntimo, ali no seu coração, como é que eu posso gerar sendo já velho? Então houve uma incredulidade no coração de Abraão, né? Ali então Abraão se esconde atrás dessa incredulidade. Também Sara, diz a palavra, que ela riu. Ela, em ouvindo isso, ela riu também, porque o seu ventre já era envelhecido. Ela riu, ela pensou o seguinte: como é que eu vou ter filho se o meu ventre já está envelhecido? A mulher da minha idade não pode ter mais filho. E ela riu no seu coração. Então aí também houve um princípio de incredulidade. Ela não creu naquilo que que os anjos estavam anunciando pela vontade de Deus na vida do casal. Então, queridos, são personalidades que também acabaram se escondendo atrás de alguma coisa. Isaac perdeu a visão, né? E quando ele perde a visão, o que acontece? Ele acaba abençoando o filho errado, né? Na questão da linhagem. Jacó não soube aguardar. Jacó, de acordo com a vontade de Deus, a sua própria mãe já sabia que ele seria o sucessor, mas ele não soube aguardar, e a própria mãe tramou uma situação de forma que ele recebeu a bênção no lugar do seu irmão. Então ele não soube esperar. Caim, por exemplo, agiu mal. A palavra de Deus que fala que quando Deus pede a oferta para Caim e Abel, e no seu coração houve maldade no seu coração. E quando Deus rejeitou ali a sua oferta, então pesou no seu coração, ele agiu mal. José, por exemplo, os seus irmãos tiveram ciúmes de José, e esse ciúme gerou ali quase a morte de José naquele poço e quase a prisão de José lá no Egito, mas tudo Deus tinha propósito, né, queridos? Sansão, por exemplo, ele agiu mal. Por que ele agiu mal? Porque ele levou a sua unção na brincadeira. Ele não levou a sério a unção que estava sobre ele, e ele começou a brincar com a sua unção. Faltou então sabedoria. Então ele estava ali escondido atrás dessa fraqueza dele, né? E Pedro também, ele nega Jesus Cristo, né? Diz a palavra que Jesus disse para ele que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria Jesus. Então ele negou Jesus. Por que ele negou? Por medo. Então ele estava escondido atrás do medo, né? Então eu entendo aqui que o grande mal, né, do homem é o próprio homem. É o homem com as suas fraquezas, e nós precisamos vencer estas fraquezas que muitas vezes está sobre nós. Há uma palavra que Deus fala assim lá em Ezequiel capítulo 22, 30. Busquei entre eles quem? Entre os homens, um homem que passasse ou que tapasse o muro, e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então Deus aqui procura um homem que seja prudente, esteja pronto como intercessor, para estar tapando as brechas no muro, e não encontrou nenhum homem com essa prudência. Então, agora eu pergunto assim, Deus sabia das fraquezas de Adão? Sabia. Deus já sabia que ele tinha pecado, por que então ele pergunta onde estás? Por que, amados? Porque ele está buscando homens que tenha uma resposta para o seu coração. Por exemplo, que tipo de homem Deus poderia estar buscando? Um homem que se arrepende do mal. Por exemplo, Adão não se arrepende, porque a palavra de Deus me diz, logo na sequência,
que ele coloca a culpa do seu pecado na sua mulher. Ele fala assim, a mulher que tu me desse, me deu do fruto, eu comi. Em vez de sair de trás da árvore, né, dessa árvore aí da desculpa, né, de se colocar como um não responsável pelo seu pecado, ele então coloca a culpa desse pecado sobre outra pessoa. Não é isso que Deus queria ouvir. Deus queria ouvir dele, por que você escondeu? Senhor, porque eu pequei. Essa seria a resposta de um homem de Deus, de um servo de Deus, porque eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, pequei, Senhor, por isso me escondi, com medo das suas reações. O que Deus queria dele é exatamente esse coração arrependido, como estava o coração de Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, que fala exatamente sobre isso, irmãos. Olha que diz no capítulo 6 de Isaías, o versículo 8. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia, depois de quê? Depois de confessar que ele era um homem de lábios impuros, né? Ele fala assim, versículo 7, e com ela tocou na minha boca e disse, eis que isto tocou nos seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. Então Isaías aqui recebe uma visita de um anjo que purifica os seus lábios e aniquila, tira dele todas as iniquidades. Aí ele fala assim, depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, amados, o que Deus queria ouvir de Adão era exatamente isso. Pai, Deus, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. Um homem de coração arrependido. Ele é desses homens, é esse tipo de homem que Deus procura. Também Deus procura homens que, sabe, queridos, em favor de Israel, em favor do ministério, em favor da obra do Senhor, em favor da palavra de Deus, choram. Choram não por si mesmos, mas choram pelos pecadores, chora por esse mundo terrível, chora por aqueles que morrem sem salvação, chora pela criança que perece, chora, meus queridos, por aqueles que não têm Jesus, não têm salvação nos vossos corações. É desses homens que Deus procura. Deus procura também, agora já estabelecido, né? Abraão, por exemplo, com obediência ao chamado de Deus, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vem para o lugar que eu te mostrarei, né? Lógico que Abraão, ele se arrependeu depois daquela questão dos anjos, né? E aqui ele já está realmente já dentro da obra do Senhor, né? Ele recebe o chamado de Deus e de imediato ele ouve a voz, de imediato ele fala, eis-me aqui, e não olha para a circunstância, e não olha porque ele não sabia para onde iria e nem o que iria encontrar. É esse homem que Deus quer falar no coração, é esse homem que a voz do Senhor quer tocar. Amados, fiel, né? Seguro como José no Egito, por exemplo, por mais que as circunstâncias diziam o contrário, ele, vendido pelos seus irmãos, imagina o coração daquele menino, deveria estar angustiado, preocupado e irritado com seus irmãos, vendido como escravo para o Egito, irmãos, pelos seus próprios irmãos. Mas tudo isso Deus tinha propósito, ele foi fiel, porque ele sentia, ele sabia que Deus tinha propósito no seu coração. Diz a palavra que ele foi fiel até o fim, até se tornar o primeiro governador ali no Egito, está acima de tudo e de todos. É assim que Deus trabalha com aqueles que ouvem a voz de Deus, aquele que ouve o chamado do Senhor. Quando Deus pergunta, onde você está? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Determinados, irmãos, homens determinados, como Daniel foi determinado, quando ele foi para a Babilônia, diz a palavra, que ele rejeita então os manjares do rei, ele rejeita das mordomias do palácio, mas também ele é determinado na questão da oração.
em buscar a presença de Deus. Diz a palavra que ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Assim como Abraão, com Adão, Eva também pecou. Porque Eva também disse, foi a serpente que me enganou. Então há uma cadeia de sugestões colocadas que levam o homem para o inferno, amados. E o que eu estou mostrando para vocês aqui é o que Deus espera da minha vida como homem espiritual, que espera de você como uma mulher, como um homem espiritual, né? Não lançarmos sobre ninguém as nossas fraquezas, reconhecermos os nossos erros, confessarmos os nossos pecados e entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Olha agora aqui Pedro recuperado em Atos 3. Lá em Atos 3:19, fala que quando ele vai para o templo, na Porta Formosa ali, ele abençoa um mendigo lá, um paralítico que estava mendigando na porta do templo. Ele fala assim, eu não tenho o dinheiro que você quer, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aqui já um homem transformado pelo poder de Deus, restaurado pela graça de Cristo Jesus. E também, queridos, ele é um homem também como Paulo, corajoso, um homem que enfrentou situações pelo Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero deixar no seu coração, em Efésios capítulo 3, diz assim, olha, Efésios 3, lá no versículo 12, né? Diz assim, o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Aqui ele lutava pela igreja do Senhor Jesus. A palavra está falando aqui do ministério e da vocação dos gentios e do apostolado de Paulo. Aqui ele enfrentou situações, mas ele foi fortalecido no poder de Deus, como no seu homem interior. Ele passou de perseguidor da igreja para ser perseguido ali por aqueles que buscavam o fim dos discípulos de Jesus. Então a coragem de Paulo em Efésios 2, os cuidados de Samuel na questão da unção. Lembram-se que Samuel é enviado para ungir o rei e lá na casa de Davi, onde foram apresentados os irmãos de Davi e nenhum deles foram escolhidos. Então Samuel guardou. Vamos ver essa passagem em Samuel 16? É uma passagem muito linda, né? Samuel 16, que diz assim, lá no versículo 16, versículos 6 e 7, que diz assim, e sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse, certamente, esta está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura ou a sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, Eliabe foi colocado diante de Samuel como aquele escolhido, né? Porque tinha uma aparência, mas Samuel rejeitou isso porque Deus disse, não atenta para isso. Então, meus irmãos, um homem prudente, um homem cuidadoso com as visões de Deus. Então chamou Jessé a Abinadab, também fez passar, e Samar também fez passar, até que chegou Davi e disse, este mesmo é. Então eu acho tão lindo quando Deus fala isso. A escolha de Deus aqui é tão maravilhosa que ele fala assim, ele era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência, e disse o Senhor, levanta-te e unja-o, porque este mesmo é.
Então Deus conhece o seu coração, o Deus conhece o meu coração, sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Então Deus conhece o nosso coração, amados, conhece o seu coração. E eu desejo do profundo do meu coração que Deus diga através do profeta para você, este mesmo é. Então você é escolhido de Deus, você é escolhido do Senhor, eu sou escolhido do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Também eu quero deixar esclarecido aqui a questão do homem que Deus escolhe, o tipo do homem que Deus escolhe, a questão de Moisés, amados, o homem de ousadia, um homem de autoridade, de força, de poder, embora não soubesse falar gago, né, como Moisés mesmo disse que era pesado de boca, através de Arão ele fazia as obras de Deus. E aqui nós podemos ver, lá no capítulo 14, diante do Mar Vermelho, ele estava ali numa circunstância que Faraó estava atrás com os cavalos e seus cavaleiros, e à frente o Mar Vermelho, eles estavam ali como presos naquela situação. E ele olha para Deus e começa a orar ao Senhor, e o Senhor diz para ele assim: dizes aos filhos de Israel que marchem. Então ele falou assim: pode marchar, Deus está mandando, e aquele povo passou em seco. Então Deus está procurando e procura saber onde é que está os Daniéis da igreja, os Samuéis da igreja, os Paulo da igreja, onde estão os fiéis como José, onde estão os arrependidos, onde estão aqueles que choram como Jeremias, e onde estão aqueles que são corajosos e determinados como Moisés. É a pergunta que fica no ar, meu irmão. E essa pergunta é para mim e para você, né? Quando ele fala assim, onde você está? E ele fala assim, eu fiquei com medo, me escondi. Ele fala atrás das árvores. E eu vou mostrar algumas árvores para vocês aqui, que muitas pessoas se escondem. E confesso que antes da minha conversão eu me escondia também, porque eu me enquadrava dentro dessa situação, dentro de um homem pecador, de um homem que andava em trevas. A Bíblia me relata aqui e me mostra muitos homens, né, que se escondem atrás de, por exemplo, irmãos, uma das árvores aí que eu posso estar mencionando com vocês hoje, a árvore do medo. Quantos estão escondidos atrás do medo? Tem medo de tudo e de todos, irmãos. Tem medo até mesmo de sepultar alguém no cemitério, tem medo de mortos, tem medo do amanhã, tem medo desse vírus que está aí, né, assolando a humanidade. Irmãos, está escondido atrás de quê? Né? Atrás de medos que vai te levar à morte. Repreenda isso em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas atrás de vergonha, irmãos, sabe? Ainda não confessou os seus pecados. Confessa, né, os seus pecados. Diz a palavra, entra no seu aposento, fala com seu Deus. Confessa, o Senhor estava aguardando de Adão. Adão, o que aconteceu? Por que você se escondeu? Ah, Senhor, porque eu pequei. Era isso que Deus queria ouvir, é isso que Deus quer ouvir da minha vida. Eu estou escondido atrás das árvores do receio. Eu tenho receio de tudo e de todos, né? Eu tenho receio de andar nas ruas, eu tenho receio de ir para os médicos, para os hospitais, eu tenho receio de muitas coisas. Eu estou atrás das riquezas, me escondo atrás das minhas riquezas. Lembra-se do jovem rico que entristeceu o seu coração quando Jesus pergunta para ele: falta-lhe alguma coisa ainda? Vai, vende tudo que você tem. Aí diz que caiu o seu semblante e ele se afastou do Senhor. Se esconde atrás das riquezas, irmãos, atrás das suas limitações. Ah, Senhor, eu sou pequeno, sou limitado, sou indigno, sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tímido. Limitados, meu irmão, em nome de Jesus, sai atrás dessa árvore, atrás das frustrações. Quantas pessoas frustradas no casamento, frustradas como pai, como mãe, frustradas no trabalho, frustradas, queridos, na carreira. Quantas pessoas assim escondidas atrás das suas frustrações, em nome do Senhor Jesus. Sai daí, Deus está te chamando atrás dos pecados como Adão e Eva.
da desobediência, quantas pessoas escondidas atrás dos seus pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos que me ouvem nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia fala assim: aparta-te do mal, pratica o que é bom, busca a paz e empenha-se em alcançá-la. A Bíblia ela é muito esclarecedora nessa parte. Aparta-te do mal, aparta-te do medo, das frustrações, dos pecados, das limitações, aparta-se de tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traduzindo lá em 1 Pedro, né, 3:10, de 10 a 12, aparta-te do mal, pratica o que é bom, busque a paz e empenha-se em alcançá-la, pois o que quer amar a vida e ver, que quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite o que é seu, evite que seus lábios falem dolorosamente. Perdão, irmãos. Aparta-te do mal, pratica o que é bom e busque a paz e empenha-se por alcançá-la. Vai atrás dessa paz. Olha, irmãos, eu fico maravilhado com Deus, mesmo sabendo que Adão estava em pecado. Mesmo sabendo disso, Abraão vai e se esconde da presença de Deus. E Deus vem de encontro com o pecador. E ele pergunta: onde é que você está? O que você está fazendo atrás dessa árvore? Por que você está escondido? Por que você está com medo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, em nome de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de nada. Confia no Senhor. Entrega, confia, espera. Ele tudo vai fazer na sua e na minha vida. Que o Senhor possa esclarecer o seu coração. O salmista diz assim, olha que coisa linda que o salmista diz no Salmo 139. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, Jesus, Deus, sonda os nossos corações e nos conhece. Ele conhecia o coração de Adão. Ele conhecia o coração de Eva. Por aquele pecado, irmãos, a morte entrou na humanidade. Por aquele pecado, eu e todos aqueles que não aceitaram Jesus, antes de aceitarmos Jesus, estávamos mortos. Pela ofensa de Adão, pelo pecado não confessado de Adão, todos nós estávamos mortos no pecado. Mas pela graça do Senhor, pela sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, ali ele morreu pelos nossos pecados, pelo pecado adâmico que estava sobre a minha vida. O Senhor me libertou desse pecado e me trouxe para a sua glória. Diz a palavra assim: sonda-me, Senhor, e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua. Por isso que eu preciso refrear minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Adão se enganou, queridos. Adão pensou que poderia se esconder de Deus. Não. Deus, ele sabe do mais profundo e escondido do nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele vê todas as nossas atitudes e obras. Portanto, amados, nada está oculto aos olhos de Deus. Ele fala assim: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também.
Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior. Nós que somos convertidos, irmãos, o nosso interior precisa estar transformado e que esse exterior possa produzir um homem interior, manifestando a glória de Deus. A Bíblia fala assim: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. Trevas e luz para ti são a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos viram meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, os quais, ainda sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Senhor, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu amarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam maldosamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreçam-o com ódio completo. Tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, amados, não vamos fazer como Adão, nem como Eva. Eles pecaram, o pecado da desobediência, eles comeram do fruto que não poderia comer. E nós, antes de conhecermos Jesus, quantos frutos nós comemos que não poderíamos comer? O fruto do pecado, irmãos. Aquilo que aborrece a Deus, aquilo que entristece o coração de Deus. E quando Deus se apresentou e Ele me chamou, naquele dia maravilhoso, como diz aqui no salmista, naquele dia que Deus me escolheu, nesse dia que Deus te escolheu, e Deus pode te escolher hoje ainda, se você abrir o seu coração. Naquele dia que Deus me escolheu, eu caí por terra e disse: Senhor, eu sou um homem pecador. Reconheça as suas fraquezas, reconheça os seus pecados, reconheça que você está vivendo uma vida de trevas, de pecado, contaminados por esse mundo, vivendo ainda sobre os rudimentos desse mundo. Entrega o seu coração para Jesus, confia no Senhor, Ele vai fazer uma obra de milagre, uma obra de espanto, como Ele fez na minha vida aqui no Salmo, transformando as trevas que havia em mim em luz. Ainda que eu estivesse nas trevas, a luz de Cristo estaria em mim, diz a palavra aqui. Ele é o meu pastor, é o bom pastor que cuida da minha vida. Jesus fala assim: eu sou o pastor, o bom pastor das ovelhas. Ele fala que mesmo que andássemos em trevas, mesmo que andássemos no vale da sombra da morte, eu, como servo de Deus, não posso ter temor, não posso manifestar esse pecado de medo, de temor, de agonia, de angústia. No meu coração precisa habitar a paz do Senhor Jesus. E no seu coração também, meu irmão, precisa habitar a paz do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Por quê, amados? Porque nós fomos chamados para a liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade. Não para ficar preso, oh, meus irmãos, ainda nos rudimentos desse mundo, estarmos ainda sujeito ao pecado, sujeito ao mundo. A Bíblia fala assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou, e não torneis a meter-se debaixo do jugo da servidão. O que aconteceu com Adão? Que ele se meteu debaixo do jugo da servidão. Ele não reconhece os seus pecados, em vez de reconhecer, ele se esconde. Em vez de ele confessar, ele se esconde. Em vez de ele entregar nas mãos de Deus, ele se esconde. E Deus, com a sua infinita misericórdia, pergunta para ele, mesmo já sabendo que ele era pecador, porque Deus queria a resposta da boca dele, e Deus quer uma resposta da sua boca nessa noite. Senhor, eu confesso os meus pecados. Eu confesso os meus pecados. Diante do Senhor todas as minhas iniquidades. Diante do Senhor todos os meus pecados. Tudo aquilo que eu fiz, Senhor, que desagradou ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu confesso nessa noite os meus pecados. A Bíblia fala assim, queridos, olha: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Eu estou lá em Pedro, em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5. Confessai as vossas culpas uns para os outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Pode muito nos seus efeitos. É o que a Bíblia está me ensinando nesta noite. Por quê? Porque o Senhor quer abençoar as nossas vidas, amados. Deus quer ainda usar de misericórdia. Ele foi no jardim do Éden naquele dia, exatamente para usar de misericórdia a Adão e a Eva. Mas eles preferiram jogar sobre outras pessoas do que confessar os vossos pecados diante de Deus. A resposta, volto a dizer, seria essa: Senhor, eu pequei contra ti, contra os céus. Perdoa os meus pecados. Eu confesso os meus pecados agora, Senhor, e entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Amados, em nome do Senhor Jesus, você que me ouve nessa noite de estudo, um pouquinho só da palavra, procura estudar todos esses homens que eu te falei, queridos, que superaram uma situação. E procure se espelhar nesses homens que a Bíblia manifesta aqui, para que a vida deles seja um espelho para as nossas vidas. Olhe para Paulo, para a sua coragem, para a sua ousadia, para a sua força manifestada mesmo nas fraquezas, mesmo nas tribulações. Em nome do Senhor Jesus. Por quê, querido? Porque nós somos um vaso novo nas mãos de Deus. Nós somos vasos novos nas mãos de Deus, amado. Vasos separados para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que a palavra diz agora, meus irmãos. E veja, nós não podemos ter receio nem medo do Senhor. E saber que haveremos de enfrentar muitas lutas e tribulações. Mas temos que ter ânimo. Olha o que a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, mas e não de nós. Então, nós estamos aqui nos colocando com barro,
como vasos de ouro, nem como vasos de prata, sabe, ali tudo polido com a nossa sabedoria humana, com as nossas forças humanas, riquezas humanas, glórias humanas. Não, somos um vaso de barro, sujeito a ser quebrado, irmãos, porque nós podemos pecar, sujeito a sermos quebrados pelas mãos de Deus. Mas o Senhor, a gente precisa reconhecer aqui, como Paulo reconhecia, nós temos esse tesouro que é Cristo dentro de nós. Amém? Dentro de nós. Se você olhar para os versículos anteriores, vai mostrar que está falando exatamente sobre um Jesus pregado por Paulo. Aí ele fala assim, porque Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, aquele que te libertou, a luz é quem resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus. Então nós fomos, louvado seja Deus, nós fomos iluminados para vermos a face do nosso Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos tribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus nos nossos corpos, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também nas nossas vidas. Amém? Então guarde isso aí no seu coração. Tribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É isso que eu queria deixar no seu coração nessa noite, meu amado, que me assiste pela internet, aí em nome do Senhor Jesus. Que você abra o seu coração em nome do Senhor. Que você confie no Senhor e não faça como Adão, se escondendo atrás da árvore do pecado. Ali, meus queridos, aquelas árvores protegia, escondia o homem pecador, mas de Deus ninguém se esconde. Amém? Que Deus possa ser louvado através da sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, que esta palavra, Senhor Jesus, fique gravada no nosso coração. Ó Deus, quem já ouviu, quem deixou de ouvir, ó Deus, que seja ouvido pela primeira vez. Pai, que essa palavra, Senhor, fique no nosso coração. Que não tenhamos o exemplo de Adão, que trouxe, Pai, ó Deus, a morte para o mundo. De retornarmos a congregarmos. Repreenda esse mal em nome de Jesus. Todas as coisas estão nuas e patentes debaixo das suas mãos. E eu sei que no seu momento, na sua hora, Senhor, tudo voltará à normalidade. Mas que o mundo aprenda, Senhor, que o mundo reconheça que existe um Deus, que há Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que os altares de Baal sejam destruídos pelo teu poder.
e que o altar de Deus prevaleça, Pai, no coração daqueles que me ouvem. Assim eu te louvo nessa noite e te peço a tua bênção e o teu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, não se esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal. Nos ajude aí, por favor. Deve estar passando no rodapé dessa ministração, aí embaixo do rodapé. E se inscreva em nome do Senhor Jesus no nosso canal, aumentando assim, né, a nossa força, né, na transmissão da palavra do Senhor nesse canal. Amém? Coloque aí o seu dedinho. Também compartilhe aí com outras pessoas, em nome de Jesus. Se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe com seu marido, com seus filhos, com seu vizinho, com seus amigos de trabalho, os colegas de faculdade. Mais uma vez eu te peço isso em nome de Jesus. Lembrando que estaremos no domingo, né? Em nome do Senhor Jesus, se Deus quiser, querendo Deus, né? Estaremos de volta às 18 horas, trazendo uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus seja contigo, fica na paz do Senhor Jesus e até lá, para a glória de Deus. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe.